Para esse tipo de costura aqui, pessoal, eu sempre uso o meu guia como auxílio, tá? Para que a gente consiga fazer uma costura bem alinhada, porque isso também auxilia na qualidade dos acabamentos aqui dessa borda, dessa peça, certo? Se você não faz a costura bem alinhada, quando a gente faz o processo de desvio, nem sempre essa peça fica bem alinhada. Essa costurada, a gente volta lá para a mesa. Aqui agora, ó, antes de a gente desvirar a nossa peça, a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. A gente vai tirar esse excesso aqui da borda, tá? A parte da costura. Para que a gente consiga um bom acabamento quando a gente fazer a finalização do virado aqui dessa borda. Já passa uma cola aqui. Aí a gente desvira. E a linha aqui, ó, a parte da costura. A gente vai dando uma ajustadinha com o couro, para o couro vir exatamente pro ponto, né, que a gente quer que ele fique. Fique bem alinhadinha. O couro, ele tem essa grande vantagem sobre o sintético, né? Ou esse benefício. Ele consegue moldar qualquer tipo de design que a gente faça, qualquer curvatura que a gente queira que ele faça, qualquer movimento que a gente queira que o couro faça, ele faz, e faz com maestria, né? Por isso que a gente consegue ter um acabamento superior produzindo peças em couro do que em sintético. Peça bem alinhada. A gente vem aqui agora, ó, finaliza esse trabalho de virado aqui, essa parte. Bate com o martelo aqui pra garantir esse acabamento.
Do outro lado também. Agora a gente vai passar uma colazinha aqui, ó, no local que a gente já deixou marcado também, para fixarmos as alças. Quando sair com um pouquinho ali, a gente já prepara aqui, ó, suporte. Passa uma colinha aqui para fixar bem. Aí aqui agora, ó, essa parte menor da alça, a gente vai colocar do lado esquerdo da bolsa, né? Pegando a parte da frente aqui, né? Que tá com carimbo, lado esquerdo. Esse lado aqui. E a gente monta. Do outro lado a mesma coisa. A facilidade, pessoal, e a precisão da montagem de peças semelhantes a essa, quando você faz a marcação, é outro nível, tá? Não tem nem comparação. Agora a gente vai lá para a costura novamente, para a gente fazer esse trabalho de costura nesse suporte e voltamos para a mesa. Pessoal, aqui nesse detalhe de costura desse suporte, eu gosto de fazer um trabalho com costura aqui que muita gente não usa, mas eu gosto de fazer porque o acabamento fica perfeito, né? Eu pego e dou um pontinho aqui na lateral, essa costura, né? Que dá um design e também uma qualidade no acabamento dessa costura, certo? Eu faço um vai e vem aqui na máquina, ó. E aí agora eu desço a costura. Para quem encontrar uma certa dificuldade para fazer isso, de início vocês não precisam fazer a costura exatamente como eu estou fazendo aqui nessa peça, tá? Vocês podem costurar normal, como a maioria das pessoas costuram, e na medida que vocês forem ganhando segurança ou confiança na máquina de vocês, vocês vão testando essa forma de costurar suporte de alça, tá? Inclusive muitas pessoas ficam curiosas para saber como que a gente faz esse trabalho aqui na máquina, porque fica parecendo que é um tipo de costura manual, então, na verdade a gente faz na máquina mesmo, né? É um procedimento bem simples, mas para quem não está acostumado a ver como que é feito um trabalho de costura na máquina,
Às vezes acaba meio que estranhando um pouco, tá? Percebam que antes de eu descer com a costura, né, eu fiz um ponto aqui, ó, passando por fora da borda, certo? Vocês não necessariamente precisam fazer exatamente dessa forma. Vocês podem vir iniciar a costura aqui, né, girar e fazer ponto sobre ponto, arrematando aqui. Mas se puderem fazer com esse acabamento, fica perfeito e vocês conseguem também ter uma segurança maior no suporte de alça de vocês, certo? Para quem está começando, né, pode fazer a costura normal, certo? Sem esse acabamentozinho que eu estou ensinando aqui. Mas aí quando vocês já tiverem uma prática maior na costura, façam esse teste aí, porque eu tenho certeza que o cliente que valorizam essas questões de qualidade e acabamento de costura, eles vão perceber na hora esse seu diferencial. É um trabalho mais demorado, né, bem artesanal mesmo, mas que garante uma qualidade diferenciada também no trabalho de vocês. Eu poderia ter costurado esse suporte antes, até poderia, mas quando a gente fosse fazer a junção do fole, né, com o corpo da bolsa, esse suporte iria atrapalhar a gente a passar essa costura. Então eu deixei para costurar agora. Dá um pouquinho mais de trabalho para você fazer esse trabalho já com a peça praticamente pronta, mas por outro lado facilita demais o acabamento da costura, da junção do fole, né, que é uma das principais costuras também. Tá pronto nosso suporte costurado e idêntico ao trabalho que a gente fez no outro, certo? O que eu falo, pessoal, é isso aqui, ó. Se a gente tivesse costurado isso aqui antes, para depois a gente passar essa costura que a gente uniu aqui, o fole com o corpo da bolsa, nesse ponto aqui, né, a argola iria atrapalhar a gente passar o rodízio aqui, ó, para prender esse fole nessa parte aqui da frente da bolsa, certo? Por isso que a gente deixou para costurar depois. Bora voltar lá para a mesa. Pessoal, continuando aqui o nosso trabalho, eu já queimei as pontas de linha, né, aqui da parte da costura do suporte. A gente vai colocar agora os pezinhos aqui no fundo, para depois a gente passar cola para já vir com a parte de montagem do zíper e a junção do forro. Pronto. Já montado aqui os pezinhos. A gente vai passar cola aqui agora na parte da boca. Uma bombinha. Peguei
pegando em cima da vira, certo? Deixar secar ali. Enquanto seca, a gente já prepara também o zíper. Eu estou usando um zíper de metal, geralmente peças que tem a boca mais curvada, assim, com esses acabamentos de curva. Eu gosto de usar o zíper de metal porque ele dá um acabamento melhor nessas curvas. Geralmente quando a gente usa o outro, costuma ficar um pouquinho enrugado, então eu sempre prefiro usar esse, né? Para peças que não tem uma curvatura tão profunda quanto essa, a gente pode usar o zíper de nylon normal, mas para peças com curvas mais arredondadas como essa, eu sempre prefiro usar o zíper de metal. Cortei aqui um zíper com uma medida de 29 centímetros de comprimento, tá? Vocês vão medir aqui, ó, na parte da ponta do zíper, tá? Que vai ficar a nossa ponteira, 4 centímetros, e marca que é o ponto que a gente vai iniciar passando a cola aqui, ó. Certo? Aqui nesse outro lado, a gente vai passar a cola assim, dessa forma. Já aproveita e já passa no verso também. Tem a demarcação que a gente fez aqui de 4 centímetros. Espera secar um pouquinho pra gente já montar ele na nossa bolsa. Essa ponteira a gente definiu que ela vai ser uma ponteira de metal, certo? Em vez de ser aquela ponteirazinha de couro que a gente fez, que a gente usou, né, em bolsas anteriores, de aulas anteriores a essa. A gente vai usar essa ponteirazinha de metal aqui da Altero. É uma bolsinha mais sofisticada, então a gente vai abusar um pouquinho mais dos metais. O puxador também a gente já não vai fazer de couro, a gente vai colocar esse puxador de metal também nela, para enriquecer um pouco mais a peça, certo? O zíper, pessoal, quando se trata de zíper de metal, eu sempre gosto de usar o da YKK, tá? Ou o IKK, como muita gente conhece também. Já usei diversas outras marcas, mas nenhuma delas me deu a qualidade que a YKK me dá, tá? Como a gente está falando de um produto de couro que pode durar 10, 15, 20, 30 anos, né? A gente tem que usar materiais que tenham esse tempo de durabilidade também. E o zíper de metal da YKK é muito bom nesse sentido. Os outros costumam perder o brilho muito rápido, muitas das vezes, para quem trabalha com estoque, antes mesmo de você vender a sua peça, o zíper de metal já começa a oxidar, de outras marcas. Então eu já tive problemas com diversas outras marcas, não me convém aqui falar o nome dessas marcas, mas para você não ter problema com oxidação, o YKK é sempre o mais indicado, certo? Bom, pessoal, o zíper já secou aqui um pouquinho a cola. A gente já pode fazer esse trabalho aqui, ó. A gente dobra ele 1 centímetro mais ou menos. Essa dobra. E faz isso aqui, ó, dos dois lados, tá? Dobra dessa forma.
Vira pro lado. Aí agora a gente vem aqui para nossa bolsa. Como o zíper ele sempre fecha, né, nessa ordem, da direita para a esquerda, certo? A gente vai montar o lado que a gente virou aqui, ó, do lado esquerdo da nossa bolsa. Ó, a gente vai montar nessa posição, certo? Passando aqui, ó, 5 milímetros da costura, certo? A gente já tira um dos lados, faz essa montagem. Bem alinhado. E aqui do outro lado, ó, quando vocês chegarem no limite da costura, vocês param a montagem do zíper, tá? Ele vai parar justamente em cima aqui, ó, da costura que a gente fixa o fole com o corpo da bolsa, ok? Do outro lado, ó, mesma coisa. Passa uns 5 milímetros, tá? Da parte da costura aqui, ó, certo? E monta novamente, igual você montou na parte da frente. Essa montagem de zíper, pessoal, ela é importante a gente montar com bastante calma, porque precisa que você tenha uma montagem bem alinhada. Na verdade, é necessário que você faça uma montagem bem alinhada desse zíper, porque é essa montagem que vai garantir a qualidade do design dessa peça, da parte do design da boca dessa peça aqui, ó. Se você monta um zíper muito desalinhado, quando você for fazer a parte de fechamento da bolsa, esse zíper vai ficar todo ondulado ou com curvas. Então, se você montar ele com bastante paciência, né, bastante calma, para que ele fique bem alinhadozinho, você não vai ter esse problema. Zíper montado aqui, a gente já vem agora para encaixar o forro aqui, ó, parte de dentro. A parte do bolsinho que a gente colocou fica para a parte das costas, certo? E aí a gente vem aqui, ó, inicia a montagem por esse centro aqui, certo? A gente encontra o meio aqui, ó, do forro e ajusta com o centro aqui do fole, ó, certo? E aí a gente vem ajustando. Essa partezinha de couro é justamente para isso, né? Para quando a gente fechar a bolsa, em vez de aparecer aqui o forro, vai aparecer a parte de couro que vai casar perfeitamente com a parte externa da bolsa. Se a gente não coloca essa pecinha de couro aqui na parte interna do forro, quem apareceria aqui nesses cantinhos seria o forro, e aí esteticamente não ficaria legal, não ficaria bonito, é isso? Como a gente está falando de um produto de acabamento de alta qualidade, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes. Montou os dois cantos aqui, você vem ajustando a parte do forro, ó. Bem alinhado também, para que você consiga realmente ter um acabamento bacana. Do outro lado a mesma coisa.
forro montado. Bem encaixado dentro da bolsa, sem sobrar nem faltar. Certo? A gente vai agora passar uma costura, fazer esse fechamento, colocar o cursor, né, e o terminal, e basicamente a nossa bolsa já está quase pronta. Para fazer essa finalização de costura aqui, pessoal, a gente vai iniciar a costura pela parte das costas da bolsa, tá? Parte de trás, aqui pelo centro, ó. Eu vou trocar a linha da parte de baixo da bobina, colocar a linha da cor do forro. Aí a gente vem fazendo o trabalho costura. Chegando aqui nesses pontos, ó, vocês tenham um cuidado maior na costura, porque como a gente está trabalhando com o zíper de metal, se a agulha pegar em cima do zíper, costuma quebrar, tá? E é um tanto perigoso quando ela quebra. Sem contar que atrasa o seu trabalho também. Então aqui nessa parte que a gente passa a agulha por cima do zíper, a gente mantém esse cuidado. Aqui na finalização a gente sempre faz ponto sobre ponto, para a gente manter a qualidade desse acabamento de costura, tá? Vamos para a mesa lá para a gente finalizar esse nosso trabalho. Bom, pessoal, peça praticamente finalizada, né? Eu já queimei as pontas de linha aqui da parte da costura, da parte da boca. A gente vai colocar agora o cursor, certo? Percebam como fica o alinhamento do zíper. Lembra daquele cuidado que eu falei para vocês terem quando for montar o zíper? É justamente para que a gente tenha esse acabamento, tá? Esse alinhamento aqui, a parte do zíper, quando a gente fecha a bolsa, certo? Olha só, o acabamentozinho que a gente deu na parte interna do forro com uma partezinha de couro é justamente para esse ponto aqui, ó. Essa partezinha preta que a gente pintou aqui, ó. Se a gente não dá, né, esse acabamento com o couro aqui, ficaria aparecendo o forro. Então, esteticamente, isso aqui não iria ficar muito legal, certo? A gente vai passar uma colinha aqui na parte da ponta do zíper, ó. Pra gente botar o terminal. Depois que a gente colocar o terminal,
eu vou colocar... Eu vou passar, na verdade, para vocês uma informação que eu esqueci de passar lá na aula de modelagem, que é um passadorzinho para a gente colocar aqui na ponta dessa alça, tá? Era para a gente ter desenvolvido uma modelagenzinha para um passador para essa ponta aqui, né? Por mais que a fivela já tenha um passador, né? Como essa ponta ela fica maior na medida em que a pessoa regule a alça, né? Quando a pessoa for regular essa alça e deixar ela mais curtinha, automaticamente essa ponta vai ficar bem maior. E aí, se a gente não tiver um passadorzinho aqui, ó, possa ser que essa ponta fique incomodando a pessoa durante o uso da peça. Então a gente vai colocar um passadorzinho de couro aqui, tá? Aí eu vou precisar que vocês adicione 2 moldezinhos aí à modelagem de vocês, que são esses aqui, certo? Que é pra gente cortar o couro 2 vezes, tá com 8 centímetros de comprimento por 1,8 de largura, certo? E aí vocês vão fazer um outro moldezinho, que é o aparador, que tá com 7,1 milímetro, tá? Por 1 centímetro de largura. Então vocês vão adicionar aí a modelagem de vocês essas 2 peçazinhas, certo? Uma para você cortar o couro 2 vezes, chanfrar uma dessas peças com 1 milímetro, certo? Colar uma na outra e aparar com esse aparador, certo? Formando o passadorzinho para essa alça aqui, certo? Eu já deixei pronto aqui o que a gente vai usar nessa peça, que é esse aqui. Eu já pintei, tô só esperando secar para a gente colocar ele aqui, ó, fixar ele com costura, certo? Vou ensinar vocês a fazer isso com costura. Não sei se já ensinei em aula anterior, né? Mas tem pessoas que usam uma espécie de metalzinho, como se fosse um grampozinho, para prender essas 2 pontas do passador. E eu costumo prender com a própria costura, certo? Fica bem mais prático. O acabamento também fica bem melhor com costura, porque fica quase que imperceptível, né? Quando você costura da cor do couro, fica com um acabamento bem melhor do que você colocar aqueles grampinhos de metal, que muitas das vezes a gente não encontra no dourado. A gente só encontra mais com facilidade no banho prata. E como a gente está usando aqui metal dourado para nossa bolsa, né? Quem tiver essa dificuldade de encontrar esses grampinhos para prender os passadores no dourado, pode prender com costura, como a gente vai ensinar aqui. Só esperar secar aqui para a gente levar lá na máquina e fazer esse trabalho. Enquanto ele seca ali, a gente já coloca aqui o terminal. Acho que a cola já secou. A gente só enrosca o parafusinho aqui da parte de trás. Terminal colocado. Eu já vou fixar também aqui o nosso puxador. Eu já vou aproveitar também, pessoal, e já colocar, já fazer também, na verdade, os furos aqui, ó, com o vazador número 4, tá? Para os pinos da fivela. Como a gente já tinha definido na modelagem o local dos pontos, vou só vir fazendo o vazamento aqui, ó. A peça está praticamente pronta, né? A gente só vai fazer agora a finalização com o nosso passador de couro. Pra gente encerrar esse projeto. A alça ficou num tamanho bem bacana.
A gente consegue regular para vários tamanhos, né? Aí depende muito do gosto do cliente. Parte do fundo também, os pezinhos ficaram bem localizados. Percebam, pessoal, os acabamentos das laterais, mesmo sem espaguete, com aquele trabalho que a gente fez, aquelas pregazinhas, né? Ficou bem alinhado, bem arredondado aqui, como a gente queria que ficasse, né? Exatamente igual ao desenho que a gente projetou. Então, pessoal, o passadorzinho, né, da nossa alça já secou. A gente vai fazer a parte de costura dele. E para fazer a costura eu vou posicionar ele dessa forma, ó. Tá? Aqui na parte menor da nossa alça, tá? E aí a gente vai dar um ponto aqui, ó, fazendo um vai e vem com a máquina. Isso pode ser até feito de forma manual, mas na máquina é mais rápido e mais prático, tá? Vocês vão achar o meio certinho aqui da peça, ó, e fazer esse trabalho aqui, ó. Mas é isso aqui, ó. Que agora a gente tira, leva para a mesa para fazer a queima de linha e ajustar essa emenda para o centro aqui da peça. Olha como a gente faz. E aí fica dessa forma. Que agora a gente só queima as pontas de linha, certo? Pronto, pessoal, agora a nossa peça pode-se dizer que está praticamente pronta, né? A gente vai só queimar aqui as sobras das linhas. E tá prontinha nossa bolsa. Eu vou colocar aqui, ó, a alça no passador. Encaixou certinho, não ficou nem folgado e nem tão apertado, ficou exatamente no padrão que a gente queria que ficasse. Como eu sempre faço no final de cada aula, eu vou levar essa peça para um ponto de luz, um ponto melhor de iluminação, para a gente ver mais detalhes dela, como que ficou, certo? E finalizar a nossa aula. Então, pessoal, aqui no ponto de luz a gente consegue acompanhar mais detalhes desse trabalho. É aqueles pontos que a gente deu lá na máquina, que eu falei para vocês que fica bem legal, tá? Os acabamentos nas laterais, tá? Todos bem alinhados. E aqui, pessoal, para que a gente pudesse chegar a esse resultado, a gente usou um conjunto de técnicas que nos possibilitou a esse acabamento, tá? São técnicas simples, mas que se você levar à risca, né, e não deixar passar nenhuma delas em branco, você consegue com certeza chegar a esse resultado. Começando pela parte do chanframento, tá? Quando você faz um chanframento de borda bem alinhado, né, ela te dá essa condição, né, te dá essa garantia de que você vai ter um alinhamento nesses acabamentos como esse aqui, certo? Além disso, o processo de montagem, fazendo aquelas preguinhas na parte da curva aqui, certo? Auxilia demais. E também a parte da costura, né? Quando você coloca o guia ali para poder fazer essa costura, né, bem alinhada, do início ao fim, você consegue esses resultados aqui, tá? É uma junção de todos esses trabalhos que nos possibilita chegar
a essa qualidade aqui. Se a gente negligencia um desses pontos, né, a gente acaba afetando o resultado final desse nosso trabalho. Eu sempre falo que todos os processos de confecção de uma bolsa, ele é importante, a gente não pode negligenciar nenhum deles. Começando pelo trabalho de modelagem, né? Aí da modelagem a gente já vai para a parte do corte, que a gente tem que trabalhar também com muita qualidade nos processos de corte. Depois vem o chanframento, depois a parte de montagem e costura. Se a gente conseguir alinhar todos esses pontos, buscando sempre o melhor possível no nosso desempenho, a gente com certeza chega a esses resultados de trabalho, certo? Aqui a parte do acabamentozinho que a gente fez aqui, ó, no passador, certo? Ficou bem alinhadozinho. Parte também aqui do suporte, costurazinha aqui, ó, nossa alça. Ficou bem alinhado também. Os acabamentos de pintura, que é um processo que a gente considera simples, mas diariamente a gente recebe mensagem de pessoas, né, querendo saber como que a gente consegue fazer esses acabamentos de pintura. E como vocês podem ver aí na aula, é basicamente, né, aquele trabalho minucioso com o palitinho, né? O que a gente sempre indica é dar uma camada do selador e as duas camadas de tinta. E aí com paciência você consegue chegar a esse padrão de pintura e a esse padrão de qualidade também nos acabamentos das suas peças. Lembrando que quem está começando, tá? Você não vai conseguir chegar a esse padrão de qualidade no primeiro protótipo que você for desenvolver aí, certo? Mas na medida em que você for treinando e colocando em prática o que a gente ensinou nessa aula aqui, você sem dúvida vai alcançar esses resultados que a gente está apresentando para vocês aqui, certo? Os acabamentos aqui, ó, ficaram perfeitos também. Vocês até poderiam fazer, né? Na verdade você até pode fazer o forro sem colocar essa pecinha de couro, mas não vai ter o mesmo acabamento, né, que a gente está tendo nesse trabalho aqui, certo? Essa pecinha de couro aqui, para quem pensa em produzir modelos semelhantes a esse, com qualidade, né, de extrema importância. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já curte, comenta, compartilhe esse conteúdo com seus amigos artesãos que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre esse universo das bolsas em couro, tá? E se você quer se aprofundar ainda mais na área de desenvolvimento de modelagem de bolsas de alto padrão de qualidade e também na parte de confecção dessas peças, eu deixo aqui para vocês o meu convite, né, a você se inscrever lá na nossa comunidade Artesã e Artesão do Luxo, né, lá no nosso curso completo sobre modelagem e confecção de bolsas de alto padrão. Lá, além das aulas de modelagem e de confecção de todas essas peças que vocês estão vendo aqui, a gente também tem aulas específicas falando sobre qual o melhor tipo de couro para se trabalhar na confecção de bolsas, tá? Quais os maquinários essenciais para você ter em seu ateliê para conseguir fazer bolsas com essa qualidade, certo? A gente também tem aulas de precificação, que é um dos grandes problemas que muitos artesãos hoje enfrentam, não sabem como precificar o seu produto. A gente tem uma aula completa lá, onde a gente disponibiliza uma planilha de custo e ensina para os nossos alunos como utilizar essa planilha de custo para que eles tenham a clareza de quanto está custando uma peça semelhante a essa para ser produzida em seu ateliê, né? Por quanto ele pode estar vendendo essa peça e quanto de lucro ele vai ter com a venda dessa peça. Isso é de fundamental importância para o crescimento e a saúde do caixa de qualquer negócio, certo?